Muito bom dia. Bom, hoje é segunda-feira, agora são 10h30 da manhã. Interromper um pouquinho o carnaval de vocês por alguns minutos para a gente tentar trazer um compilado das notícias econômicas que vamos ver quando reabrirem os mercados aqui no Brasil, a gente saber se será afetado como está sendo agora, uma vez que o mundo no geral está operando e no Brasil aqui é feriado. Bom, eu fiz um compilado de notícias aqui, o foco é falar da economia e não da guerra em si, tá? As consequências econômicas e a gente tentar trazer uma estimativa se faz sentido, se vai durar mais ou se não vai durar mais, se tem condições de durar mais ou não, porque isso diretamente afeta todos os investimentos no mundo como um todo. Bom, eu tô olhando aqui um pouquinho pro lado porque eu fiz um compilado dessas notícias pra gente falar. Bom, agora pela manhã o petróleo subindo, o ouro subindo forte também, né? A Rússia fechou a sua bolsa e o rublo russo, a moeda russa, chegou a cair 40% hoje pela manhã. E ela já vem caindo ao longo dos últimos dias e semanas como um todo, tá? Bom, algumas das conclusões, algumas das sanções que foram impostas pelos Estados Unidos, Europa e Reino Unido para a Rússia foi basicamente o seguinte, que aniquila a Rússia como um todo no comércio mundial. E a Rússia, sim, depende do dinheiro das exportações, principalmente do gás, e também depende da importação de alguns produtos. Então, o dinheiro que ela exporta é super importante para a manutenção do orçamento russo, e isso gera grande impacto. Então, basicamente, o sistema SWIFT, que é aquele que conecta todos os bancos mundiais para que tenham recebimento e envio de ordens de pagamento de um país para o outro, isso acaba sendo afetado diretamente. Então eles excluíram a Rússia do sistema SWIFT, excluíram alguns bancos russos, os principais bancos russos do sistema SWIFT. Então isso faz com que eles não possam enviar e receber pagamentos, não conseguem fazer pagamentos lá fora nem receber dinheiro, e isso afeta diretamente o Banco Central russo também. Outro ponto, o maior fundo soberano do mundo, que é da Noruega, que tem 1,3 trilhão de dólares sob gestão, ele tem 2% desse total de 1,3 posicionado em ativos russos. Eles falaram que vão vender a posição por completa. 2% pode parecer pouco, mas quando a gente olha 2% de 1,3 trilhão, dá mais de 200 bilhões de dólares. Então é muita coisa que eles vão vender desses ativos. A BP, uma mineradora que é o maior investidor estrangeiro na Rússia, está saindo da sua estatal Rosneft na Rússia. Ela tem uma participação importante na estatal russa, também está vendendo suas posições. A Suíça, que é um país que historicamente mantém uma posição neutra em conflitos internacionais, agora pela manhã acabou de falar que vai aderir às sanções da União Europeia com a Rússia. Outro ponto, os bancos russos estão restringidos as pessoas estão restringidas de fazer saques nos bancos russos. E com isso, você tem grandes filas, os bancos começam a poder sofrer saque e isso faz com que o banco vá à bancarrota. Bancos, seja na Rússia ou na Europa, negociados em bolsa, estão caindo mais de 20%, principalmente aqueles na Europa que têm participação ativa em ativos russos, tá? Então, todos caindo muito e grandes bancos sofrendo saques. Outra sanção foi que, a Rússia também impôs que eles não podem mais sacar uma quantidade, acho que de 1.000 rublos ou 1.000 euros, desculpa, eu não sei aqui qual foi a unidade, mas eles impuseram um limite no saque, obviamente, senão os bancos vão à bancarrota, tá? Então essas são as sanções que foram impostas, que está aniquilando a Rússia do sistema mundial como um todo, e de novo, eles dependem dessa venda, seja de gás, de trigo, de milha, cevada, do que quer que seja, que eles são fortes produtores e exportadores e dependem para fechar o seu orçamento. Agora vamos entender um pouquinho da Rússia aqui, nesse contexto como um todo, dentro dessas sanções. A Rússia em 2021 tinha um PIB de 1,4 trilhão de dólares, menor que o PIB brasileiro, que está na casa dos 1,8 trilhão de dólares, tá? Está estimado que com uma guerra, se isso se mantém, esse PIB cai de 20% a 30%. Como? Vamos entender aqui. As reservas internacionais da Rússia
são 630 bilhões de dólares, tá? Isso dá 45% do PIB que eu acabei de falar, que estava em 2021 a 1,4 trilhão. Só que 400 bilhões já foram bloqueados no sistema internacional. Então, dos 630, 400 foram bloqueados, restam 230 bilhões que eles têm em reserva para gastar, porque eles têm que usar o dinheiro de algum lugar, porque uma vez que estão aniquilados, como a gente explicou aqui na primeira parte do vídeo, eles não conseguem gastar esse dinheiro. Então, essas reservas, de 630, 400 bloqueados, restam 230 bilhões de dólares. Hoje pela manhã, segunda-feira, eles subiram os juros dele, que estavam em 9,5%, a Selic da Rússia, subiram de 9,5% para 20%. Então veja bem, a dívida total da Rússia estava estimada mais ou menos em 480 bilhões de dólares. Vamos colocar 500 bilhões de dólares uma dívida, tá? Essa dívida de 500 bilhões dava mais ou menos 30% do PIB. Lembra que eu falei que o PIB é 1,4 tri, mais ou menos 30% do PIB. Com o juro subindo, a dívida sobe naturalmente, porque ela tem uma correção pela taxa de juros. Estava em 9,5, subiu para 20. Esses juros, mesma coisa que a gente tomar um financiamento, o juro sobe, como aconteceu aqui no Brasil. O nosso custo da dívida, ele sobe. Só que dessa dívida de 480 bilhões de dólares, 70% é dívida interna, que sobe naturalmente com a alta dos juros, e 30% é dívida externa. Só que a dívida externa, ela é corrigida baseada no dólar. E o rublo russo, só hoje, segunda-feira, caiu 40%. Já ao longo dos últimos dias, já caiu mais de 80%. Portanto, a dívida externa da Rússia, de 30% do total, aumenta em valor só hoje mais de 40%. Porque a cotação do rublo caiu frente ao dólar. Portanto, a situação econômica da Rússia é completamente fragilizada com todas essas sanções impostas pelo mundo todo. E aí que eu venho e digo, eu não consigo enxergar aonde eles conseguem suprir dinheiro para manter todo esse custo. Eles têm uma reserva de ouro de algumas toneladas que eles podem vender tudo. Primeiro, tem que ter comprador, se o mercado internacional não compra dele. Segundo, se ele vende uma quantidade grande, vai vender com preço defasado. Então, naturalmente, o seu dinheiro cai com relação a isso. Então, a situação da Rússia está bastante complicada mesmo, e eles devem, no meu entender, pensando pelo lado econômico, puxar uma conversa diplomática, seja na Bielorrússia, seja na Polônia, como que é a Ucrânia, seja em Israel, que está tentando fazer uma força de intermediação aí no meio. A questão é que esse custo, ele é muito alto e ele pode aniquilar mais ainda a Rússia do que o sistema internacional está aniquilando o Putin. Vamos lembrar, saíram algumas estimativas, isso eu não consigo dizer como. Eu vi uma matéria ontem, acho que tem alguma fonte a ver com Oxford, em que eles falam que o custo da guerra está sendo mais ou menos 20 bilhões de dólares por dia. Eu acho muito alto. Eu não sei se eles estão colocando isso um custo de deterioração do patrimônio, aviões, tanques e tudo mais, edifícios que vão sendo destruídos, mas a guerra, para fazer um comparativo, no Iraque custou 1,1 trilhão de dólares aos Estados Unidos em 7 anos. Isso dá mais ou menos 400 milhões por dia. Vamos assumir que custe mais ou menos 400 milhões também para a Rússia diariamente, essa guerra, 400 milhões de dólares. Em 10 dias, são 4 bi de dólar. Se a gente for colocando isso com todas as sanções, com a falta de capital, com o saque dos bancos, com a queda do PIB e o aumento da dívida, me parece um tanto quanto impossível. E mais, esqueci de um ponto. Eles fecharam a bolsa hoje, eles tinham proibido que investidores estrangeiros vendam suas posições em ativos russos. É natural que tenha uma corrida contra os ativos quando isso seja liberado para vender, é natural que tenha saque dos bancos, é natural que tenha uma venda da moeda, isso traz mais inflação e isso faz com que a popularidade do presidente com o país sofrendo inflação, deterioração econômica, queda do PIB, desvalorização da sua moeda, problemas para arrumar emprego, sanções internacionais, é difícil que ele consiga manter essa popularidade e uma vez que você não tem o respaldo interno, fica muito mais difícil para ser sustentado, uma vez que o mundo inteiro não está dando respaldo, obviamente, para a atuação do Putin. Então a situação econômica ela é extremamente complicada e delicada e isso deve, e assim esperamos, que corra para uma situação de decisão ou de chegar numa situação diplomática onde isso acabe o quanto antes. Muito obrigado, dúvidas, por favor, estou à inteira disposição. Um forte abraço.